Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos dar início ao 27º dia do Vivendo a Quaresma com o companheiro de jornada do Márcio Mendes, o livro A Luta de Cada Dia. Dia 27. Amor de irmão. Abre aspas. Eis como é bom e agradável que os irmãos vivam unidos, fecha aspas. Citado no Salmo 133, versículo 1. Não é preciso estar muito tempo dentro da igreja para descobrir o quanto é importante reunir as pessoas em pequenos grupos de oração e de ajuda mútua. Ali o ambiente e o espírito de acolhimento fraterno colaboram para que esse ou aquele irmão se abra e compartilhe suas angústias e medos. Na maioria das vezes os grupos são mistos, mas há também aqueles que são apenas femininos ou masculinos. E é bom que haja essa diversidade, pois o comportamento e as conversas mudam quando a reunião acontece entre pessoas do mesmo sexo. Nos últimos anos, ao ajudar com encontros para grupos de homens na diocese vizinha, tenho visto muito de perto que os homens têm necessidade de conversar sobre assuntos delicados, precisam de oração e de ajuda, embora em grande parte das vezes não saibam como pedir esse apoio. Querem conversar sobre seus problemas conjugais, questões financeiras, orientação sexual dos filhos, medos, inseguranças, solidão, suas lutas e seus cansaços. Descobri isso há muito tempo ao conviver com vários deles no decorrer da minha caminhada de fé. Fui muito beneficiado com essa experiência, pois alguns se tornaram preciosos amigos. Em nossos encontros partilhávamos as dificuldades e tristezas, mas também nos animávamos mutuamente. Ora nos divertíamos com as brincadeiras, ora nos encantávamos ao ouvir as façanhas que alguns confidenciavam, mas havia também uma particularidade. Rezávamos uns pelos outros, e o que era contado na intimidade ficava apenas entre nós. São coisas que jamais nos sentiríamos livres para fazer se houvesse mulheres participando conosco desses encontros entre irmãos. Para ilustrar essa necessidade de ter alguém com quem se abrir, lembro aqui uma vez que fui conduzir um retiro no Nordeste. Eu estava no meio da pregação quando o Senhor entrou no auditório em busca de alguém. Parecia perdido e percorria com os olhos o lugar na tentativa de encontrar a mulher que mais tarde eu descobriria ser a sua esposa. Mas enquanto a procurava, ouvi o que estava sendo falado ao microfone. Então, algo naquela pregação o fisgou, e quando se sentou para escutar, tive certeza de que ficaria conosco até o fim daquele dia. De onde eu estava, conseguiria ver que tinha sido profundamente tocado. Terminadas as atividades, os participantes foram se retirando, mas não ele. Precisava conversar. Combinamos então que jantaríamos juntos naquela noite. Éramos 5 pessoas, contando sua esposa. No jantar, ele e eu ficamos um tanto à parte para que pudesse se abrir. Ele era um empresário conceituado, com boa reputação entre os amigos e um pai de família presente, mas sofria com uma série de problemas familiares. Antes que começasse a falar, perguntou-me se eu o acompanharia numa bebida. Eu não tomo cerveja, mas vi que por alguma razão aquilo era importante para ele e aceitei. Alguns olhares na mesa se voltaram para mim repletos de acusação, mas não me importei. Depois descobri que essa minha atitude curou uma mágoa antiga que eu havia afastado de pessoas da igreja. Anos atrás, ele havia comparecido a um jantar e levado bastante comida. O anfitrião e os convidados ficaram felizes com isso, mas quando ele colocou na mesa uma garrafa de bebida, todos abandonaram o jantar, deixando-o na sala sozinho, com sua esposa e a comida que ele havia levado. Depois disso, afastou-se da igreja. Agora, pela primeira vez em muito tempo, buscava forças para compartilhar suas angústias. Cabisbaixo, contou-me entre tantas coisas que sofria com as escolhas de seu filho mais velho, que havia ido embora, que sua filha lutava com uma enfermidade, que as coisas não estavam muito bem entre ele e a esposa, etc. Por fim, levantou a cabeça e declarou: abre aspas, estou em adultério há mais de 40 anos. Não posso continuar assim, não quero isso. Só que eu não consigo me libertar, já fiz várias tentativas. Estabeleci propósitos, contudo, acabo voltando atrás e me afundo de novo. Minha esposa sabe e sofre muito com isso. Portanto, gostaria de ouvir o que você tem a me dizer e principalmente que orasse por mim, fecha aspas.
Tudo que aquele homem precisava era de ajuda para abandonar um pecado, um vício, sobre o qual não havia conversado com mais ninguém. Eu estava escutando o desabafo sincero de uma pessoa que pedia socorro na maior batalha que já havia enfrentado. E eu me senti feliz por ser achado digno de tamanha confiança. Eu não era padre, mas havia acabado de escutar uma verdadeira confissão e sabia que a libertação havia chegado. Em vez de julgar aquele homem, meu coração ficou tomado de compaixão e profundo respeito. Eu não conhecia que armadilhas, carências, feridas ou desequilíbrios o haviam arrastado para aquela situação lastimável, e isso também não importava. Sabia sim que o seu arrependimento era sincero, que confiava em mim, e essa confiança nos aproximou muito pelos anos que se seguiram. À medida que ele se abria mais e mais, à medida que rezávamos por essa questão, ele foi se fortalecendo e se tornando um homem melhor. Temos aqui um ponto interessante. Quando homens se encontram ou se reúnem em um grupo em que aprendem um com o outro a serem homens melhores, algo acontece em suas vidas fora do grupo. Eles se tornam melhores para suas esposas, filhos e todos os que os cercam. É o que eu tenho visto nesses anos de evangelização. Existem muitos modos de amar, mas o amor de um irmão em Cristo está entre os mais terapêuticos. Homens precisam aprender a se amar como homens, a fim de serem bons homens. E sendo bons, amarem mais as suas mulheres e filhos como deve ser. Há muita cura e muita saúde emocional quando os homens se encontram e convivem sadiamente como amigos. Isso os poupa de muitos perigos oferecidos pelas más companhias. Foi um dia muito feliz quando esse senhor veio, acompanhado de sua esposa, contar-me que havia vencido finalmente e que o adultério tinha terminado. O Senhor libertou. Deus faz milagres por meio do amor fraterno. Fale com o Senhor. Como posso cultivar a fraternidade em minha vida diária? Desafio do dia. Peça a Deus que lhe mostre como você pode cultivar a fraternidade em sua vida e anote o que ele revelar a você. Pense em maneiras concretas de fortalecer seus bons relacionamentos fraternos. Oração. Oremos juntos. Senhor Deus, Tu nos chamaste a viver no amor como irmãos, como nos mostrou seu Filho Jesus Cristo. Agradeço-te pela oportunidade de amar o meu próximo e pelo privilégio de viver unido a meus irmãos e irmãs. Ajuda-me a unir as pessoas da minha comunidade, superando divisões e conflitos. Dá-me a coragem e a disposição para demonstrar sincera amizade e a sabedoria para tratar todos com respeito e ternura. Que eu possa levar-lhes algo do teu amor com a minha maneira de viver. Amém. Abre aspas. Se arrancares pela raiz qualquer assomo de inveja e te alegrares sinceramente com o êxito dos outros, não perderás a alegria. Fecha aspas. Citação de São José Maria Escrivá. Propósito. Organize um encontro ou atividade entre pessoas que você conhece para aproximá-las e criar uma rede de apoio fraterno. Na sequência, o autor disponibiliza um espaço para que possamos realizar os nossos registros sobre as reflexões em relação ao tema abordado no dia de hoje. E a sugestão da leitura bíblica das leituras diárias para a Quaresma está em Lucas, capítulo 3, versículo 11. Ele respondia, abre aspas, quem tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem, e quem tem o que comer, faça o mesmo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deixaremos na descrição do vídeo o link para quem desejar adquirir este livro, que consideramos uma verdadeira bússola e condiz com o que está escrito na capa final do mesmo. Que com ele nós vamos percorrer um caminho que nos aproximará de Deus ainda mais, abre aspas, deixando para trás o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, fecha aspas. Citado em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. E mais adiante ele continua. Esse livro será nosso companheiro de jornada, nosso amigo fiel que nos ajudará com os melhores conselhos inspirados na palavra de Deus. E como bom mestre, irá nos mostrar sempre o próximo passo. Estivemos e permanecemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve.